Boa tarde, tudo bem, gente? Tá me ouvindo aí direitinho? Boa tarde. Oi, Cristiano, boa tarde. Oi, boa Ó, tarde. eu tô de corpo presente, mas eu tô almoçando enquanto eu te assisto, tá? Ah, tudo bem, não tem problema não. Depois eu tiro minhas dúvidas com você. Eu Ah, preciso beleza. engolir alguma coisa. Tá, Que a gente saiu do Gustavo agora, tá tranquilo. Jéssica, tá? boa tarde. Acho que Jéssica também tá aí, né? Então, eu ia perguntar de começo se vocês têm alguma dúvida, alguma questão já para levar, né? Mas a Shirley falou que tem, mas ainda tá almoçando, né? Então eu vou passando um pouco a IP aqui de vocês, tá? Eu vou nesse aplicativo aqui, que aqui eu posso escrever e não preciso apagar. Ele vai, não vai junto. Aí esse daqui, eu ia até botar o outro aplicativo, mas nem deu tempo de eu mexer, né, e tal. Eu acabei mantendo o Zoom por enquanto, tá? Mas aqui eu já não vou precisar ficar... Desculpa, gente. Não vou precisar ficar apagando toda hora, tá? E nesse EP9, que é o P dessa semana, tá? Ele vai falar um pouquinho de distância, né? De distância entre pontos, tá? E aqui, por exemplo, nessa número 1, né? Ele mostra, né? Para calcular a distância entre pontos usando o teorema de Pitágoras, né? Mas, na verdade, gente, o que a gente tem que saber mesmo, tá? É que a distância entre dois pontos, né? Eu vou até mostrar aqui um outro exercício. Que aqui dali, usando o teorema de Pitágoras, a gente não, literalmente não vai fazer assim, ele tem já uma fórmula, né? Que a fórmula é a seguinte, ó, distância de dois pontos, tá? Vou botar aqui. Distância entre dois pontos, tá? Ele vai ser sempre, peraí, a distância entre dois pontos, tá? Vai ser igual a raiz quadrada, tá? Vai ser sempre raiz quadrada, tá? Por quê? Porque quando você faz o teorema de Pitágoras, você bota a cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Sempre a hipotenusa ao quadrado, então como ele vai ficar ao quadrado, a gente sempre vai tirar a raiz. E a gente vai usar logo, literalmente, a fórmula. Por exemplo, nessa letra A aqui, eu tenho ponto menos 1 e 3 e o 2 e 4, né? Você repara que você pega o ponto, o 2 aqui, e menos o menos 1, né? Porque na fórmula, na verdade, ele fala para você fazer x2 menos x1 ao quadrado mais y2, botei o 2 aqui em cima, y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a fórmula que você tem que saber da distância entre dois pontos, tá? Lembrando que quando eu tiver dois pontos, né? Por exemplo, um ponto A, né, que eu vou dar aqui, o primeiro vai ser o x1 e o segundo vai ser o y1, tá? Só para localizar quem aqui na fórmula, tá? E o ponto B, que é o segundo ponto, né, seria o x2. Eu botei y2 aqui, né? Deixa eu apagar aqui, x2 aqui, desculpa. E a... Ah, não, gente, eu tô bugado hoje. Tá certa a fórmula. O que eu tenho que mudar é aqui, no B, que é x2 e y2. Isso, agora tá certo. Tá? Porque quando você for fazer na fórmula, você vai pegar o x2 que está no B e diminuir do x1 que está no A. E elevar ao quadrado. E depois você vai pegar o y2 que está no B e diminuir de y1 que está no A. E também elevar ao quadrado. Tá? Então essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Né? Tipo nessa letra A aqui. Espera aí que tem mensagem aqui no chat. A Rayane está falando que está mudo. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Porque a Sherlyn falou comigo, acho que tá todo mundo me ouvindo.
Vou botar para ela aqui que estão ouvindo. Sherry, você está me ouvindo ainda, né? Sei que você está almoçando. Só para saber se eu não estou mudo também para você. Tô. É que eu tô lá na cozinha e o computador tá no quarto, aí ele fica transmitindo para a beleza. TV. Mas estou te ouvindo. Beleza. Então, por exemplo, nesse ponto, vou pegar aqui a letra B, tá? E aí, se você quiser saber a distância entre esses dois pontos, né, você vai usar essa fórmula diretamente. Né? Então, a distância entre esse ponto A e B, tá? Vai ser raiz quadrada, né? De x2 menos x1. x2 é o 2. Então, na verdade, vai ser o 2 menos o x1, que é o 3. E eleva isso ao quadrado, tá? Mais y2, né? Que seria o do B aqui, que seria o 2 também. 2, tá? Menos o y1, que é o 1 aqui. E também é elevado ao quadrado. Tá? Então, isso vai ser o quê? Raiz, né? De 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado. E 2 menos 1 vai ficar 1 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Na verdade, vai ficar 1. Tá? Aqui também 1 elevado a 2 também é 1, que eu vezes 1. Raiz de 1 mais 1 dá raiz de 2. Tá? Então, essa EP aqui, ela começa, né, mostrando para vocês como que se calcula a distância entre dois pontos, só que usando o Teorema de Pitágoras. Né? Mas a gente não vai precisar fazer usando o Teorema de Pitágoras, vocês já usam, né, diretamente, tá, a fórmula. Beleza? Tá? Eu queria comentar isso com vocês. Tá? Sobre essa questão da distância entre dois pontos. Beleza? Aqui na 2, ele pede para representar geometricamente os conjuntos, tá? E aí, isso daqui é importante, porque em as outras questões, né, ele mistura, né, alguns gráficos, né? E aí você tem que saber fazer esses gráficos separadamente. Tipo, quando ele pede para todos os pontos, né, de x, y, tal que y tem que ser igual a 4. Ou seja, você tem que manter, olha só, você tem que manter, né, o y no 4, tá vendo? O y é esse P aqui, então ele está passando pelo 4, tá vendo? Y é igual a 4, certo? E aí, mas só que o x tem que estar ele tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Ou seja, no x ele tem que estar entre o 2 e o menos 2. Ou seja, ele fez aqui ó, entre 2 e menos 2 e ele fez literalmente tudo no y igual a 4. Que ele pede y igual a 4. Ok? Bolinha fechada porque é maior ou igual e menor ou igual. Tá? Então ele desenvolveu aqui o gráfico. Tá? Tipo, na letra B, ele quer que x seja igual a 3. Ou seja, ó, x é igual a 3, tá vendo? X é igual a 3. E y pertence a 0 e 5, mas 0 aberto, né? Esse parênteses aqui é 0 aberto, e o 5 é fechado. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou, né, o 0 aqui, y pertence a 0, 5 do y, né? No eixo y. Né? Então, quer dizer que ele vai do 0 aqui, do eixo 0, do eixo 0 não, da origem, e vai até o 5. Né? Sendo que o x tem que ser igual a 3, por isso que a linha no x igual a 3, tá? Só que 5 fechado, então por isso que a bolinha é fechada, certo? E o 0 aberto aqui quer dizer bolinha aberta, tá bom? No C, ele pede que x seja maior que menos 1, menor ou igual a 2, ou o menos 1 aqui é aberto e o menor ou igual a 2 é fechado. Então quer dizer que quando você coloca aqui entre menos 1 e 2, né? Você vai pegar todo o espaço que tiver entre menos 1 e 2, tá vendo? Todo o espaço que tem entre menos 1 e 2. Mas vocês reparem que, né? Essa linha aqui, ela tá fechadinha, né? Ela é contínua, e essa daqui, ela tá pontilhada.
né? Qual é a diferença entre esse e esse? Porque quando ele pega o gráfico aqui com x menor ou igual a 2, ele está incluindo 2, então, ou seja, ele tem que fazer uma linha contínua aqui, no 2, tá? Porque o 2 ele está incluso. Quando ele fala que é maior que menos 1, né, ele passa pelo menos 1, mas ele bota a linha pontilhada para dizer o quê? Olha só, o menos 1 ele não está incluso no gráfico, tá? No intervalo. Né? Como ele não está incluso no intervalo, então a gente bota a linha pontilhada mostrando, ó, o menos 1 está aberto, beleza? É isso que ele quis dizer, tá bom? E na letra D aqui, ó, ele pede o x pertencente a um intervalo e o y pertencente ao outro intervalo. Né? E a gente tem que acabar juntando os dois. Isso vocês têm que aprender a questão de conseguir identificar qual é a parte, né, rachurada, né, que você vai fazer no gráfico que contém esses dois intervalos no x e no y. Entre menos 1 e 1 fechado, ele fez aqui, ó, menos 1, essa linha aqui, tá vendo? Menos 1 e 1 fechado, beleza, ele fez isso aqui. E depois ele fez entre y pertencente a 1 aberto e 2 aberto. Ou seja, ele fez a linha pontilhada no 2 do y e no 1 do y, porque os dois são abertos. Ok? E aí você rachura a área entre eles, né? Que é a área que você vai ter o x entre o x menos 1 e o x1 e entre o 1 e o 2 do y. Essa parte aqui do meio rachurada, né? E ele botou bolinha aberta em todos porque esse 2 e esse 1 do y eles não estão inclusos. Se eles não estão inclusos, você tem que deixar como bolinha aberta. Tá bom? E aí você rachura essa parte aqui do meio. Beleza? Tá, gente? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver outra questão com outra dúvida, pode me chamar aí, tá, gente? Porque, por enquanto, ninguém ainda falou da dúvida, por isso que eu peguei a EP9 aqui e tô explicando, tá bom? Aqui ele pede que represente algebricamente os conjuntos A, B, C e D, representados na figura 3. Tá, entendi. Ele quer fazer. Ele já tem o gráfico, você tem que transformar ele no intervalo, tá? E aí o que você repara aqui? Né? Que ele é uma reta aqui, né? Que ele está entre 1 e 3 aberto, ó, bolinha aberta. Então, o meu y, tá vendo que é o y? Né? Meu y, espera, y, né? Ele pertence ao intervalo, vou apagar aqui. Ele pertence ao intervalo 1 fechado e 3 aberto. Tá vendo? Esse que é o intervalo que está essa reta aqui. Ok? Vou mostrar para vocês aqui. E além disso, né, eu não comentei sobre o x, ele fala que o x é igual a 2, né? Realmente, x é igual a 2, porque ó, a linha tá do 2 aqui, ó, ele está literalmente na linha da reta. Certo? Então, x é igual a 2. X igual a 2, porque a reta está no x igual a 2, e y pertence a 1 e 3, porque ele está, né, nesse intervalo aqui no y, entre 1 e 3, lembrando que o 1 está aberto, desculpa, o 1 está fechado, e o 3 está aberto. Tá bom? Mesma coisa aqui, né? Vamos analisar aqui. Aqui você dá para perceber que do x, né, ele está entre 1 e 5. Então, meu x, né, o x, lembrando que está sempre deitado, né? X ele pertence, tá? X pertence a 1 fechado e 5 aberto, tá vendo? Ele está entre 1 e 5. Só que você repara que o y, né? Essa reta aqui, ele sempre está no valor de 1, tá vendo? Ele está no valor de 1 direto, tá vendo? Então, aqui o y seria igual a 1. É a mesma coisa nesse caso aqui, né? Quando a reta está aqui, o x é igual a 2, né? Ele é x igual a 2 em toda a reta, né? Aqui, em toda a reta, o y é igual a 1. Tá?
Vamos analisar a C aqui. A C, ele está, né, no X, ele está entre 1 e 5, tá? E no Y, ele está entre 2, né, e 4. Então, vamos lá. X, ele pertence entre 1 e 5. Só que é um fechado. Tá vendo a bolinha fechada nele aqui, ó? Um fechado. E aí você repara que na parte do 5, né, ele está com bolinhas abertas. Ou seja, ele é, né, 1 e 5 aberto. Tá? Agora vamos analisar o Y. O Y, ele pertence. Ele está entre 2 e 4, tá vendo? Só que entre 2 e 4, ele está com as bolinhas fechadas. Ó. Bolinha fechada, bolinha fechada. Ou seja, a Y pertence a 2 e 4 fechado. Beleza, gente? Isso aqui é só a questão mesmo de você ver o gráfico, né, e conseguir identificar em qual intervalo o X e o Y estão. Beleza? Agora, chegamos numa parte aqui que é muito importante, tá? A questão da equação da circunferência, né? Sempre a equação de circunferência de centro C e raio R, né? Que ele entra nessa fórmula aqui, tá? Lembrando que o raio, né, é sempre a distância do centro, né, até o P que ele fala aqui, né? Que é na verdade... Deixa eu mostrar aqui no desenho. Imagina que isso daqui é um círculo, tá? Mas é difícil fazer no mouse, que às vezes dá uma tremida. Mas vamos imaginar um círculo aqui. Tá? Melhorou. E aí você vai pegar do centro, tá? Até a extremidade. Olha como é que tem. Do centro até a extremidade é chamado de raio. Tá? E se você pegar de uma ponta até a outra passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Tá? Só para a gente saber que o raio é a distância do centro até a extremidade. Tá? Quero mostrar isso para vocês. Tá? Mas aí, voltando na fórmula, né? A fórmula de uma equação de circunferência vai ser sempre desse tipo aqui. Já até circulou aqui, mas vou circular de novo. Vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? O raio ele vai ser dado, tá bom? O ponto, né? Na verdade, o centro, ele é o A e o B, que a gente está falando aqui. Então, o ponto do centro é o A e o B, tá? E o X e o Y vão se manter, porque vai virar uma equação, né, da circunferência. Então, se X e Y eles vão se manter. Tá bom? Então, A e B é o centro, tá? O primeiro é o A, o segundo é o B. E o raio, né, que é a distância do centro até a circunferência, ele é chamado de R. Tá bom? A gente vai usar essa fórmula aqui para construir as equações da circunferência. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma circunferência com centro 1 e raio 5. Né? Que se eu quiser fazer a transformação, fazer a equação da circunferência nesse tipo, né? Vai ser x menos o a, né? Que o a é o primeiro número no centro, que é 1, ao quadrado, mais y menos b, que é o segundo elemento aqui do centro, ao quadrado, tem que ser igual a raio ao quadrado, que o raio é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Ok? Aí, o que ele fez aqui para dar essa coisa toda aqui? Né? Ele abriu esse produto notável aqui. Né? Como é que ele abre esse produto notável? Vou puxar para cá, fazer aqui, tá? Ó, x menos 1 ao quadrado. Produto notável, tá, gente? Produto notável, como é que seria? Seria o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, ok? Menos, porque no meio é menos, tá? Se fosse mais, seria mais aqui.
É a única diferença, tá? Menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 1, tá? Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Mais, aqui é sempre mais, tá? O terceiro é sempre mais o segundo termo ao quadrado. Tá vendo? Isso é o produto notável, a gente tem que saber. Ele fez aqui, né, e fez aqui também, tá? Então, aqui ele fez, ó, porque aqui menos 2 vezes x vezes 1 é 2x, tá vendo? E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, deixou 1 aqui. A mesma coisa que no segundo, ficou y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 25. Tá? Então, você tem que abrir esses dois produtos notáveis fazendo essa fórmula aqui. Primeiro termo ao quadrado, mais ou menos, né, dependendo do sinal do meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, você tem que montar esse produto notável. Tá? Quem não lembra disso, né, quem não lembra dessa parte da matéria, né, produto notável o nome, tá? E é a fórmula, tá, gente? É uma fórmula, produto notável. Tá bom? E aí, o que ele faz aqui no próximo passo, tá? Ele passa esse mais 1 para o outro lado, tá? Vai ficar só letra desse lado aqui. Então, mais 1 foi para o outro lado, virou menos 1. Aqui também tem outro mais 1. Que aí, quando eu jogo para o outro lado, também fica menos 1. Então, 25 tira 2, né? 23. E aí ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y igual a 23. Essa é a equação da circunferência. Tudo bem, gente? Gente, quem tiver dúvida aí pode falar, tá? Não precisa ficar com vergonha. Voltei. Oi, pode falar. Não, você já tirou a minha dúvida. Você estava fazendo um gráfico exatamente o que eu ia te perguntar. Ah, Por é? causa da AD, aí a AD pede para você destacar os pontos que satisfazem simultaneamente. Uhum. E aí eu estava com dúvida como representar isso para você. Aí eu fiz os gráficos separados, normalmente, de cada equaçãozinha, tem uma inequação, tem duas inequações e tem uma. Aí eu queria saber como eu ia colocar, mas você já respondeu. Ah, beleza, então. Era a parte choreada. Oi? A parte choreada. É isso aí. Porque, assim, Aí eu aqui ele está dando de intervalo, né? Mas com inequação é a mesma coisa, né? Você só vai ter que resolver a inequação e achar o intervalo, né? Mas isso. aí a É resolução que é ele, na dele deu os intervalos separados. X de um lado, Y do outro, e depois. Uhum. Aí tem que juntar tudo. E aí vai virar uma equação desse tipo aqui, né? Acho que eu tenho até. Não, não, nem vira, não. Nem vira uma coisa grande, não. É só porque você tem que realmente esboçar Uhum. os pontos que satisfazem os três, Entendi. né? Então, e como eu fiz separado, eu fiz um gráficozinho para cada um. Então, ou seja, ficou uma linha para o X, uma linha para o Y, depois uma do último. E aí, quando você junta tudo num plano cartesiano, Uhum. você consegue perceber onde está a união deles. Entendi. Ah, então tá tranquilo. Bom, eu acho que eu acertei, né? Então, Não, vai acertar sim. Não, mas essa deconstrução de gráfico, ela é. Depois que você entende como é que você representa, fica mais tomara que caia essa fácil. prova, Cristiano, porque isso aí é tranquilaço. Não é. O problema é igual um que eu peguei aqui, um exercício, que manda você fazer com preço de equilíbrio. Uhum. Tem aqui embaixo, né? Eu acho que é dessa aí mesmo. Essa daqui? Aí tem que fazer o gráfico. Sim, sim. Nossa, E essa daqui, na verdade, é uma equação de segundo grau, né? isso. E aí você Acho tem que que é 28, fazer 60? vários Não, passos, né? isso. Isso mesmo. Ah, é muito grande isso, gente. E geralmente cai assim, né? Assim cai na prova. Não cai? Cai. Imaginei. Cai assim. Imaginei. A gente tava vendo, eu tava explicando lá no começo e tal, porque assim, para você conseguir fazer aquela questão, você tem que saber construir uma parábola, né? Uhum. Uma equação de segundo grau.
né? Eu vi. Que é literalmente você fazer igual a zero, né? Achar as raízes, né? E depois calcular o vértice, né? Que é essa fórmula aqui, que ela é importantíssima. Não tem como não gravar ela. E o vértice, né? E o importante de falar sobre o vértice, né? Porque quando você tem uma parábola, ou ela é assim, ou ela é assim, concorda? Uhum. Quando ela está com a concavidade para cima, o ponto aqui embaixo é o vértice, né? O X, o Y Quando o A é positivo, Quando o A é positivo, a Uhum. parábola é para cima. Aí esse pontinho aqui é o meu vértice, é o ponto mínimo. O vértice ele é um ponto mínimo quando a parábola está com concavidade para cima. Uhum. E quando a concavidade está para baixo, esse ponto aqui é meu vértice, aqui em cima, É o máximo. que é o máximo. Então ele vai ser máximo ou mínimo dependendo da questão, né? Entendi. Então, por isso ela é tão importante para a gente saber, né, aonde que ela começa, né, se for assim, né, e aonde ela termina, se for assim, o máximo dela e o mínimo dela. Que às vezes vai perguntar qual é o máximo de tal coisa, para fazer o vértice. Né? Quando falar máximo e Uhum. mínimo, é vértice. Então, isso é importante, cai muito em prova isso aqui. Essa questão que eu resolvi, eu não sei de qual EP ele é, não. Ele deu um vértice, ele diz que o preço máximo é de 5. E Mas essa é o engraçado, número 7 que você está falando, não é isso? 7 é 8, né? Esse aqui? não sei se é essa. Os valores não estão batendo, não. É bem parecido com essa aí, mas acho que não é igual a essa aí, não. Né? Porque Eu não aí, sei de quando é essa aqui. aqui, na verdade, nesse exercício, Esqueci ele de não anotar. trabalha com X e Y, né? Ele trabalha com Q e P, né? Mas Uhum. é no mesmo jeito de fazer, né? É o mesmo jeito de fazer. Mas eu posso fazer essa 8 aqui, porque eu não sei de onde você tirou essa questão que você está falando, né? Eu esqueci de anotar. É, mas aí... Não, eu tenho até uma resolução dela. Eu tenho um videozinho que eu achei resolvendo uma parecida. Mas é Uhum. porque os valores não batiam. Mas resolve, se essa aí, se o pessoal quiser, resolve essa. Por mim, tanto faz. Não, tudo bem. Você vai Não, ter que treinar mesmo. é bom sempre treinar, né? Não, a galera não falou nada sobre dúvida e tal. O pessoal não está falando, É, a gente vai falando aí, vai tentando adicionar aí conhecimento aí para a galera, tá? Nessa 8 aí, gente, ele fala sobre uma certa plantação, né? E tem uma produção P de tomate dependendo da quantidade Q, tá? Aqui, aí ele dá essa equação aqui, tá? Sendo que o P, né, ele é como se fosse um Y, tá? E o Q seria como se fosse o X. Então, vamos fazer o gráfico lá, né? Vamos fazer o gráfico lá. Tá? Aqui vai estar o eixo X, né? Aqui vai estar o eixo Y. Tá? Então, é como se fosse aqui seria o P e aqui seria o Q, né? Tá? Só para você ter uma relação, né? Que é a mesma coisa, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar lindo. Cristiano, o vértice aí é 60? Oi? O vértice? Não, o ponto que vai cortar no eixo Y quando você for fazer o gráfico, naquele 60 ali, Hum. né? Ele é o ponto que vai bater aqui no eixo Y, Hum. né? Que é o 60. Não necessariamente, tá? Ele vai É ser o vértice. o vértice. Tá? A gente tem que Entendi. fazer a conta, porque às vezes o gráfico pode bater assim. Vou dar um exemplo de um gráfico qualquer, tá? Ele passa pelo 60 aqui, mas ele continua um pouco mais. O Entendi. vértice vai ser aqui. Tá, então o C, então, na verdade, ele é o ponto onde eles se juntam. Na verdade, é o ponto onde passa no eixo Y. Tá. Por quê? Porque o eixo, quando passa no eixo Y, x é zero, né? Se o x é zero, aqui, ó, x é como se fosse o quê, tá? Zero ao quadrado, zero. Uhum. 28 vezes zero, zero. Então vai dar 60. Então vai dar sempre esse número aqui. Entendi. Entendeu? Entendi.
Tá? Mas São vai essas pegadinhas que ajudam a gente a raciocinar, não. entender. A parábola, a 1,60, ele pode até ser, em algum momento, o vértice, né? Ser o vértice, mas Ser não, o não vértice, obrigatoriamente não sempre. obrigatoriamente. Na verdade, na maioria das vezes não é. Tá, E sempre acontece isso daqui, ele passa um pouquinho, né, do 60. entendi. Mas o gráfico vai passar pelo 60, obrigatoriamente. Uhum. Entendeu? Vamos. E aí, ele pede determine, né? Determine em que pontos o gráfico da equação corta o eixo Q, que é o eixo X, e em que pontos corta o eixo P, que acabando de responder já, que é o 60. Uhum. Tá? Faça o esboço do gráfico no plano cartesiano. Deixa eu ver se ele já fez o gráfico, já que ele... Aí seria fácil resolver rápido. Olha aqui o que eu estou te falando. Ó. Passou pelo 60, Uhum. tá vendo? Aí, Entendi. tá vendo que o vértice está aqui? Tô vendo. Entendeu? Vou mostrar para você. Hum. Não é. Aí o que ele Essas tem? pegadinhas Ah, de olhar para a questão e entender ela rápido é que vocês matemáticos têm que passar para gente. não. Tem que... Ó, toda a questão de... Olhei, já sei o que é. Ó, Toda vez... olhou aqui, ó, já sabe que a parábola é para baixo, Sim, com sim. cavidade para baixo porque é negativo. Duas informações você Viu? consegue só olhando, né? E É, você já ó. pegou. Que o 60 é o que Aham, passa pelo eixo Y e o menos Q isso. ao quadrado ali quer dizer que a concavidade é para baixo. Duas Então, coisas nossos só olhos têm que olhando. ficar treinados para isso, É isso aí. entendeu? Porque quando você olhar para a questão, você já, Já tem, imagina, por exemplo, pedir o gráfico já do imagina, é. gráfico, você já está imaginando que a concavidade é para baixo, né, e que Isso. passa pelos 60. E isso daí já Uhum, está claro, né? A única coisa que você vai ter é. que fazer são mais dois pontos, que é o Uhum. vértice e que são as raízes, que eu tenho que saber por quais pontos vai passar A distância. no eixo X, Uhum. que são dois pontos, né? Ou um, né? Dependendo do... Se o delta for zero, vai ser em um ponto só. Mas é isso aí. Aí essas outras duas informações, obrigatoriamente, você tem que fazer o básico. Aham. Certo? E não tem qual, né? Aqui ele fala como o coeficiente de Q é negativo, a concavidade é para baixo, mas é o que a gente acabou de falar, né? Uhum. E aí, aonde vai cortar no eixo Q, né? É uma questão confusa porque troca a letra, né? Muita gente não consegue fazer com letras diferentes, só consegue fazer com X e Y, né? Mas aí é só ligar que o Q é o X aqui, né? Aham. Então, para achar as raízes, você vai igualar isso a zero. Quando P é igual a zero. Tá. Igualou a zero. Fiz a fórmula de Bhaskara, tá? Acho que não preciso fazer, né? Que essa fórmula aqui você já tem de cor, né? Depois que você Uhum. termina, você acha essas duas raízes aqui, menos 2,30, que são, né, os dois pontos que vão passar no eixo X, né? Que aqui é o eixo Q, né? Vai passar do menos 2 e vai passar no 30, né? Lembrando que a concavidade é para baixo e vai passar pelo 60 aqui no eixo P, que seria eixo Uhum. Y, né? Só vai faltar esse ponto aqui que é o vértice, aonde que a gente para, né? Onde que tem a mudança, né, de comportamento do gráfico, né? Porque aqui eu estou num crescimento, né? E aí chega no ponto do vértice, aonde muda, né, de crescimento para cair, né? Para decrescimento, né? Tá. Ô, Gustavo, ô, Cristiano. Cristiano, eu estava vendo uma dissertação de uma professora de matemática falando sobre a cola benéfica.